Segunda-feira não é o melhor dia da semana para que a gente possa fazer eventos, mas também é o dia possível e que bom que a gente conseguiu. Bom, desde que a Ana Cristina conversou comigo e falou que a temática era preconceito, e evidentemente aí com o link o oportuno com o Congresso Brasileiro, eu com isso aí, afetos emergentes, vão surgindo uma série de questões, né? E que bom, né? Essas questões nos levam a pensar questões teóricas, questões de desdobramentos na cultura, na clínica, em vários segmentos. O que eu pensei assim em conversar com vocês? Para começar, nós temos um problema sério com o conceito preconceito, ou ainda preconceitos, né? E por que é um problema, né? E um problema que, à medida em que eu fui conversando e pensando do que a gente ia conversar, de que forma eu ia poder trazer algumas questões de caráter hipotético para conversar com vocês, me dei conta de duas grandes questões, né? Entre tantas, né? Duas foram as que me ocorreram, né? Que nós podemos falar de preconceitos enquanto uma produção, né? Das questões que vêm à luz, né? Nas mais variadas questões, né? Nós podemos falar de preconceitos amplamente falando das questões de gênero, de raça, de classe, de religião, por exemplo, pegando os quatro grandes segmentos daquilo que a Lélia Gonzalez iria falar de interseccionalidade. Como é que esses elementos, raça, religião, gênero, vão estar entremeados na história do sujeito e na história da cultura. Mas, assim, voltando a tentar botar um pouco de luz, onde tem, para mim, tão pouca luz, a respeito da palavra preconceito. Então, uma coisa são os desdobramentos disso, que são as manifestações que vamos encontrar muitas vezes na cultura de forma direta ou indireta, como é que um povo é racializado, que lugar é colocado os povos negros, os povos originários. Nós podemos falar de homofobia, nós podemos falar de manifestação clínicas diante das novas configurações da sexualidade. Então, tem uma série de manifestações explícitas ou implícitas com, vamos dizer, o universo aí das diferenças e como é que o humano lida com esses universos, né? Então, digamos assim, os preconceitos quanto produção de algo a partir de uma matriz, né? De uma matriz fundante, né? Num olhar mais circunspecto, ou mais circunscrito, melhor dizendo, vamos pensar um pouco a matriz fundante do psiquismo. Então, o que eu pensei em falar, pelo menos num primeiro momento, que eu acho que talvez por aí a gente possa ter um certo aprofundamento, se é possível, e né, a maioria de vocês que me conhece, as várias vezes que estive na sociedade, né, nós falávamos sempre, o grande foco de estudo, né, antes de estudar essas questões que são desdobramento, é o pensamento freudiano, e em especial a metapsicologia freudiana. Então, é um caminho que eu tenho buscado me abastecer do que o pensamento freudiano vai nos ajudar a compreender essas várias facetas disso que passa a ser mais objeto de estudo de uma forma mais intensa do universo psicanalítico, que até então não era objeto de estudo na profundidade que merece, com a complexidade que essas temáticas, que a palavra preconceito aí ela encerra consigo. Então, nós temos vários aportes. Então, o que eu pensei em conversar? Eu vou conversar, talvez, uma parte dessa história, depois podemos vir a conversar os desdobramentos disso, e vou me ater a uma questão, talvez, para mim, central, e que é o óbvio da palavra, né? Que é o óbvio da palavra que está posto, né? Que nós temos, quando usamos a palavra, nós estamos falando de pré-conceitos, conceitos pré-estabelecidos, né? Pré-estabelecido desde que forma, desde que ordem e com o objetivo de quê, né? Eu diria amplamente ali que os preconceitos é quase que uma devoção tanática pelo não conhecer, pelo não querer saber, né? Não querer saber do quê? Nós poderíamos dizer amplamente que todo preconceito, todo preconceito, enquanto estrutural, ele vai se estruturando de uma forma aí, usando os conceitos freudianos, que essa devoção tanática pelo não conhecer, pelo não querer saber, e não querer saber, por excelência, aquilo que é uma das grandes questões para todos nós, que é nos deporarmos com o complexo de castração. Se nós entendermos o complexo de castração como tudo aquilo que remete à finitude, à falta, à transitoriedade, à passagem do tempo e as mais variadas formas de conceber a nossa mortalidade dentro de vários quesitos, né? Dessa maneira ampla
às vezes que eu for me referir ao complexo de castração, é desde esse lugar que eu vou me reportar. Eu vou me reportar, se vocês quiserem maior especificidade do conceito, aos moldes que o Freud trata ele, inibição, sintoma e angústia, como em 26, quando Freud vai falar, né, complexo de castração se estruturando em 4 grandes segmentos, desde a separação do corpo da mãe, desmame, perda das fezes e as diferenças anatômicas entre os sexos. Eu estou citando esses referenciais amplo para que a gente possa olhar desde uma perspectiva maior e com maior amplitude, que o complexo de castração seria um ataque ao próprio conceito, nós reduzirmos ele a que é um detalhe, que é as diferenças anatômicas entre os sexos. E não é que as diferenças anatômicas não cumpram um lugar e uma função na estruturação da nossa sexualidade infantil e na nossa constituição psíquica, mas é um detalhe entre tantos. Então, o complexo de castração, mais além dessas questões, acho que é sempre desde esse lugar, quando nós olharmos como é que se estrutura. Mas remontando algumas coisas sobre, então, os preconceitos, e os preconceitos estruturando o nosso aparato psíquico, o preconceito estruturando a nossa forma de criar conceitos. É um pouco desde esse lugar que eu gostaria de convidar vocês para que a gente pudesse abrir uma janela, um espaço psíquico, para poder conceber que tem uma série de preconceitos que são estruturados individualmente e no coletivo, porque a nossa conversa o tempo todo vai transitar entre o individual e o coletivo. Nós não vamos trabalhar, pelo menos no primeiro momento, não é minha pretensão, de trabalhar o preconceito como algo psicopatológico individual. Nós podemos trabalhar, se vocês quiserem, desde aquilo que o Fanon nos diz, né? Desde do espectro de uma psicopatologia social ou uma psicogênese social, aí a gente pode conversar sobre isso. Então, se em algum momento, dentro das dificuldades que a gente ainda tem de fazer essa interação entre o individual e o coletivo, apresentar deslizes, vamos entender que esses deslizes é pela dificuldade que nós temos de poder trabalhar e fazer a inter-relação entre esses universos e como é que eles vão se relacionar e vão se construir dentro dessa questão. Então, falar dos preconceitos é falar de algo que constitui a todos nós nas mais variadas facetas. Não se trata de nós vermos as exceções, nós queremos, de alguma forma, ver a regra. E, evidentemente, dentro da regra, e usando o pensamento freudiano, que a intensidade marca destino. Daí vamos ter as questões que transbordam a essas questões e chegam a picos muito mais intensos e de uma forma muito mais significativa. Podemos falar de um desdobramento disso de forma intensa, dramática, o que passamos agora nos últimos dias e que a imprensa divulgou em todos os espaços e lugares, o que se passou na Espanha com o Vini. Né? Ali é um transbordamento de algo importante e significativo que está atravessado pelos pré-conceitos que vão criando conceitos e entre esses conceitos o conceito de raça com o seu poder hierárquico e de criar subalternos. Né? Sempre lembrando que nós temos esse mecanismo estrutural, né? Como se o problema fosse na Espanha. Esse problema é da Europa às Américas, da Europa para o continente africano, da Europa... Porque quando eu digo da Europa para os vários segmentos, os vários continentes, porque nós sabemos, e já temos algum percurso nisso, que esses pré-conceitos têm como agente fundador, como agente gestor, toda a questão do eurocentrismo, toda a questão da universalidade e toda a questão heteronormativa, como se tem conversado, etc., ela parte desses pilares. Então, o que a Espanha está vivendo, nós vivemos aqui nos nossos estádios de futebol diuturnamente, isso não é uma exceção, isso é a regra. Talvez a intensidade remonte a quê? Porque os pré-conceitos têm como agente executor dele a regra colonial. A regra colonial e a colonização não se faz sem esses pré-conceitos. Né? Todo o processo de colonização do continente africano e todo o processo escravocrata, ele foi feito e estabelecido desde esses pré-conceitos que foram criando conceitos para legitimar o lugar do negro como subalterno, como violento, como coisa num determinado momento, nas suas coisificação, depois, com o processo das abolições, passamos a ser considerado humano de segunda linha, vai se criando outros conceitos a partir dos preconceitos estabelecidos de uma forma estrutural, significativa e importante, que culmina nesse conceito mais clássico, que tem sido um conceito que todos nós que nos interessamos sobre essas questões, temos falado o tempo todo aí,
o que é o racismo estrutural nas suas variações políticas, econômicas, sociais e nas produções de subjetividade, né? Mas nós estamos falando, então, de alguns preconceitos que vão se criando para legitimar uma série de estruturas, e essas estruturas vão determinar como é que vai se estabelecer isso no laço social, se nós quisermos falar de uma forma significativa e importante. Uma questão desses pré-conceitos que nós estamos falando, eles têm essa capacidade única e importante de normalizar o que é de um caráter amplo, que nós diríamos, uma psicopatologia coletiva, né? Então, a potencialidade de normalizar o que seria, desde um outro viés psicopatológico pela coletividade, é uma das grandes potencialidades dos pré-conceitos que vão se estabelecer de uma forma sistemática e vão gerenciar povos, culturas, nações, vida fora, nas suas mais variadas facetas. É quando esses pré-conceitos começam a entrar, de alguma forma, em ebulição, ou começam a entrar em efeito disruptivo, é justamente o que nós estamos vivendo desde 2020. Quando eu falava a minha ida a 2020 via remota, usando as palavras da Denise, não via virtual, a campo, na sociedade, em setembro de 2020, esse convite em setembro de 2020, ele vem dentro de uma ideia que os nossos preconceitos, enquanto manifestação cultural, social, etc., começaram a entrar em erupção. Nós passamos a questionar o até então não questionáveis, né? Lembre que os preconceitos estabelecidos estruturalmente, eles não têm questionamento, pelo menos para a grande massa da população. Quando eles entram em processo de questionamento, e que no caso das questões raciais e do racismo, o universo psicanalítico só começa a questionar de forma contundente uma série de preconceitos que criaram conceitos. Conceitos, por exemplo, que colocaram historicamente em que lugar a população negra. Isso foram conceitos estabelecidos, que todos nós tratamos com naturalidade, a partir de preconceitos que construíram os ideais da branquitude, os ideais eurocêntricos, os ideais da universalidade de um povo, de uma nação, a partir de um único protótipo, que era o protótipo europeu. Então, esses preconceitos criaram, estabeleceram e criaram todo o ideário de raça, né? Sempre lembrando que esses preconceitos que criaram os ideários de raça, o criaram dentro de uma ideia de que teríamos que criar raças de subalternos, raças de quem veio para servir a um status quo. Aí entram questões econômicas, aí entram questões políticas, aí entram questões sociais, uma série de vértices que vai estabelecer toda essa lógica. Lógica que vocês sabem, quem tem me acompanhado, discutido em vários espaços, nós temos conversado o tempo todo como é que esse status quo vai trabalhar, né? Por que até 2020, que eu estou dizendo, os nossos conceitos começam, né, os nossos conceitos criados em cima desses preconceitos estruturais começam a ser checados quando começamos a discutir algumas coisas. E a célebre pergunta que começou a se fazer a partir de 2020 de forma contundente era a pergunta: onde estavam os negros nas instituições psicanalíticas? Esse foi um dos primeiros trabalhos que eu escrevi entre 2020, por aí, sobre essa pergunta que pareceria óbvia, mas uma pergunta até não feita. Por que essa pergunta nunca foi feita até então? Quando eu digo nunca, vocês têm que entender as intensidades. Eu estou dizendo nunca de uma forma que desestabilize, de uma forma que venha a pergunta aonde não havia pergunta, onde tem a interrogação. Lembra, se preconceitos têm a ver com o fascínio, a devoção pelo não saber, como é que a gente desmonta? Desmonta quando tem uma interrogação, quando tem uma pergunta que leva a outra pergunta e uma outra pergunta que vão tendo desdobramentos importantes. O que eu perguntava em relação às nossas instituições era só um segundo, terceiro tempo de uma pergunta muito maior, né? Que pensadores importantes, como a filósofa Jamila Ribeiro, perguntando por onde estão os negros no lugar de poder. Uma outra pergunta que até então não nos fazíamos. Quais são os lugares de poder estabelecido pela cultura? A cultura estabelece os lugares de poder, os lugares de privilégio, o lugar de acesso ao conhecimento, o lugar de acesso de determinar os destinos de uma instituição, de uma sociedade, de uma comunidade, de uma empresa. Esses lugares, historicamente, eram ocupados por homens brancos, né, que é toda a lógica patriarcal que ainda nos habita. Essa lógica patriarcal, com seus preconceitos, ela vai estabelecendo os lugares que cada um pode ou deve ocupar, não só em relação ao povo negro,
mas sabemos que temos várias questões, né? Quando a gente falava dos pré-conceitos, também com a questão do gênero, o lugar que as mulheres ocupam na cultura ocidental, com todos os avanços que houveram a partir dos anos 60, ainda é um lugar de subalterno em relação à figura aos homens. As mulheres brancas estão no segundo patamar, mas estão no segundo patamar. É só a gente olhar para o Supremo Tribunal Federal, nós temos atualmente 2 mulheres. Né? Então, isso é uma marca, pegando o topo da pirâmide, aonde se decidem as coisas desse país, e claro que não temos nenhum negro, né, neste momento. Então, acho que isso, de novo, tem a ver a importância da sustentação desses preconceitos que estão estabelecidos numa crença, porque acho que essa é a ideia, e o Bembe, que é um pensador, Achille Bembe, que é um pensador, né, agora radicado na África do Sul, na Universidade de Joanesburgo, é um dos grandes pensadores intelectuais negros da contemporaneidade. O meu último livro, aí, que é Racismo e Psicanálise, A Saída da Grande Noite, é uma conversa com o livro. Uma conversa não, é um recorte da temática dele, porque a conversa seria muito narcisismo da minha parte, achar que eu vou conversar com ele. Não, eu vou conversar com alguns recortes do pensamento dele. Então, A Saída da Grande Noite, que ele fala, é toda uma conversa para descolonizar a África e a África poder sair desse lugar obscuro a qual ela foi colocada historicamente pelo colonizador, também a partir de preconceitos que vigem em todo nós. Né? O que vige em todos nós em relação ao continente africano? Nós temos uma ideia ainda de tribos primitivas, não civilizadas, e, de novo, quem é civilizado e que são os critérios de civilização? São os critérios de civilização que o europeu colonizador determinou para todos nós. Então, quando a gente pensa em África, na nossa ignorância, salvo as grandes exceções, no nosso imaginário, nós não conseguimos pensar que a África tem um pensamento filosófico. Nós não conseguimos pensar que a África tem pensadores, historiadores, tem uma série de culturas importantes. Eu digo em vários espaços e vários lugares, inclusive, um fenômeno fantástico, por isso que a gente fala que tudo isso que são os preconceitos, ele é uma crença baseado no que o Bembe fala de uma loucura codificada. É um delírio coletivo. Um delírio tão coletivo que quando a branquitude quer tomar posse de algo que tem valor, ele quase consegue transformar como se o Egito não pertencesse à África. Como o Egito tem uma cultura exuberante e que transborda as culturas e que invadiu e que o europeu não conseguiu tomar posse plenamente e nem apagar plenamente, então é quase transformar o Egito numa extensão do continente europeu e não pertencente ao continente africano. Isso faz parte de um outro mecanismo comum na lógica brancocêntrica que responde a uma questão fundamental a qual estão calcados como possibilidade de nós entendermos a estruturação dos pré-conceitos. Se nós fôssemos nos valer de um conceito freudiano, entre tantos, para tentar legitimar como é que os preconceitos se estabelecem, nós teríamos que ter uma conversa rápida, mas importante, em alguns textos freudianos. Nós teríamos que olhar para Totem e Tabu, nós teríamos que olhar para narcisismo, teríamos que olhar para o texto da negativa. Pelo menos esses 3 textos, entre uma série de questões, nós teríamos que olhar para eles, e olhar por quê e para quê. Vou pegar o texto do Narcisismo 14, um texto conhecido pela maioria de nós, que temos todo um trânsito, né? A maioria dos autores, quando vão trabalhar as questões dos preconceitos, as questões raciais, as questões de hierarquização, das questões de ideologia de poder, que estão implicadas em todos os preconceitos, tem uma ideologia de poder, poder político, poder de decisão, de decisões, de tomada de escolhas, né? Qual o conceito central para que a gente possa entender todo o processo a serviço do que os preconceitos estão sendo estabelecidos. O conceito central, em Freud, nós nos ocuparemos narcisismo primário e eu ideal. O narcisismo primário e eu ideal são 2 conceitos que estão interrelacionados e que são uma espécie de ponto de união de uma série de questões importantes e significativas. Por quê? Porque o narcisismo e o eu ideal é sustentado por uma lógica que habita a todos nós. Mas se nós pensarmos que essa lógica narcísica é uma lógica hegemônica, é uma lógica mais plena na sua incompletude possível, ela é um reduto do qual todas essas ideologias calcadas
numa questão hierárquica, hierarquia como ideologia de poder, como as questões das racialização dos povos, e quando eu falo da racialização dos povos, não estou falando só do povo negro, o povo negro, sim, no topo da pirâmide, mas racializar judeus, racializar povos originários, racializar o povo oriental, racializar uma série de outros povos, os aborígenes australianos, etc., toda essa lógica de racialização calcada nesses preconceitos que fazem desses, lembrem, desde o olhar do europeu, povos primitivos. E aqui a gente faz uma crítica a Freud, porque o Freud também vai embarcar um pouco nessa lógica, inclusive nesse texto central, Totem e Tabu, o Freud vai dizer que vai comparar o selvagem, a criança. Quando ele diz que vai comparar o selvagem à criança, ele está dizendo que os povos ditos selvagem pelo europeu, pré-conceito, né? Quando o europeu diz que na África existam os selvagens, os povos primitivos, ou quando ele diz que na Austrália estão os povos primitivos, e o Freud é literal, falando dos aborígenes africanos, ou quando ele se remete aos povos latino-americanos, os povos das Américas, do Novo Mundo, e aí nós temos toda uma concepção pré-estabelecida que vai ser corroborado dentro da estruturação de como é que as culturas vão se organizar. Então, esses lugares estão, de alguma forma, sustentados, e o Freud, quando compara a criança e o selvagem, o que ele está fazendo? Ele faz a mesma coisa que tentaram fazer conosco, né, pós-abolição, nos infantilizar, transformar como se a população negra, pós-abolição, tivesse que ser tutelada da mesma forma que pensam que tem que tutelar os indígenas. Tutelar no sentido como se eles não fossem seres pensantes. Nós não estamos falando de todo o direito histórico das suas reservas e todo esse trabalho que é um dos grandes problemas do mundo e do Brasil. Mas tutelar no sentido de manter sob a sua tutela, manter de alguma forma sem autonomia, sem escolhas, a partir desses pré-conceitos que vão criando conceitos que vão vingando na história dos povos e das nações. Então, o Freud em Totem e Tabu, além dessa questão de comparar o selvagem, o neurótico e a criança, colocando os três no mesmo patamar, evidentemente com diferenças, é o Freud europeu falando desde essa expressão que hoje nós usamos com certa desenvoltura. Desde que lugar? Qual é o lugar de fala? O Freud fala desde esse lugar, com aberturas, com amplitude e com fechamentos, né? Todos nós sabemos que uma das dificuldades do Freud, que ele nunca conseguiu se confrontar, foi justamente problematizar a questão do racismo e do antissemitismo. O Freud não conseguiu adentrar esse território. Às vezes que ele adentrou o território de falar algumas coisas sobre o antissemitismo, são coisas pontuais. Em algumas cartas ele fala sobre isso, quando ele faz 70 anos, que manda uma carta para B'nai B'rith, que era uma sociedade judaica lá, ele fala algumas coisas, mas o Freud não vai se meter com essas questões. E não vai se meter pelo mesmo motivo que a psicanálise levou mais de 100 anos para se meter com essas questões, né? Pelo um grande temor de como é que a lógica brancocêntrica, europeia, colonizador, ia fazer com a ciência chamada psicanálise. Em algum momento eu digo que, ao mesmo tempo que o Freud tinha o temor que a psicanálise fosse vista como uma ciência judaica e não universal, nós temos medo, de alguma forma, que a psicanálise seja vista como uma ciência negra ou que vá se empretecer e que isso signifique nós perdermos os nossos privilégios enquanto uma ciência que se diz de origem europeia, mas atravessada por uma série de questões que implica, inclusive, as especificidades do pensamento psicanalítico brasileiro e latino-americano. Bom, mas o Freud tem essa questão. Mas o que eu queria destacar, que é importante, que o Freud nos lega ali, que depois vai conversar com o texto do narcisismo, em Totem e Tabu, o Freud vai nos contemplar 3 grandes tipos de pensamento, que é o pensamento animista, religioso e científico, né? Então, quando o Freud nos traz esses 3 tipos de pensamento, ele é extremamente importante para que a gente possa fazer nossas incursões, nossas costuras, nossas possibilidades de especulações metapsicológicas, o que o pensamento animista e o pensamento religioso tem alguma forma a ver com isso que eu estou propondo para vocês, na criação dos nossos pré-conceitos que vão determinar depois os conceitos, etc. Uma das grandes questões é justamente o pensamento animista e o pensamento religioso. O pensamento animista e o pensamento religioso, só lembrando, né, porque são termos que a gente usa, pensamento religioso não é pensamento no sentido de religião. Pensamento religioso, que o Freud está dizendo, é um pensamento que tem a ver quando o Freud diz, quando o homem se dá conta, ou o humano, melhor, quando eu digo homem, já é meu pré-conceito, né?
eu estou atravessado pela lógica colonial patriarcal. Quando eu digo homem, né? O Freud também, eu deveria dizer a humanidade, né? Homens e mulheres e todas, a humanidade. Quando eu uso a lógica homem, eu estou atravessado pelos preconceitos que o colonizador e eu, como negro assimilado à cultura ocidental, vou lá pelas tantas dizer homem quando deveria dizer humanidade. Então, esse é um dado importante. Então, quando a humanidade, né, vai se dar conta que ela não tem como dar conta das grandes tragédias, né, que lhe tocam, é nesse momento em que o Freud diz que surge o pensamento religioso, que é a capacidade de projetar em alguém, eu não tenho, mas alguém tem a capacidade de me tornar imortal. Então, o pensamento religioso é quando projeta em algo ou alguém a possibilidade de dar conta que eu, enquanto sujeito, não dou. Enquanto no pensamento animista, o sujeito parte do pressuposto que ele pode domar as forças indomadas da natureza, tipo, eu tenho a força, no pensamento religioso, eu não tenho, mas tem quem tem. Então, eu projeto nesse alguém, que é diferente do pensamento científico, que o pensamento científico, o pensamento científico é o caminho possível para que a gente possa fazer aquilo que eu conversava com vocês, criar interrogações onde não há. O pensamento científico é justamente o pensamento que está em constante investigação, que está em constante possibilidade de se perguntar o que está acontecendo. Todo o pensamento científico ele é da ordem da hipótese e não da certeza. Enquanto os preconceitos são da ideia de uma certeza que está pré-estabelecida e naturalizada, né, os conceitos científicos é aquilo que o Freud diz, eles estão sempre em possibilidade de transformação, né? Os conceitos científicos não nascem prontos, os conceitos de vidas não nascem prontos, amplamente falando, e quando o Freud também fala de um pensamento científico, é justamente esse pensamento, não só da ciência amplamente, mas esse pensamento com capacidade de reflexão, com capacidade de suportar a dúvida, com capacidade de ser questionado e produzir ideias a partir desses questionamentos. Então, quando a gente está trabalhando ou nos aproximando desse território onde se criam pré-conceitos, nós estamos trabalhando no território do quê? Do narcisismo primário, do eu ideal, e um território onde predomina por excelência um pensamento animista. E não o pensamento animista com seus atravessamentos religiosos. Mas os preconceitos estão à léguas do que a gente possa chamar um pensamento científico desse caráter interrogativo, como eu estou propondo para vocês. Então, é nesse jogo entre ora animista e ora religioso que nós vamos encontrar a gestação. Então, o narcisismo primário, o eu ideal, esse universo do eu ideal, governado por essa lógica do pensamento animista, com alguns deslizes para o pensamento religioso, vão se encontrar com outro elemento importante e significativo, que eu falava para vocês, o texto da negativa de 25. E uma das questões importantes que o texto da negativa vai nos brindar e que nos interessa, sobremaneira, para falar da primitividade da quais são os oriundos os preconceitos. Né? Lembre que nós estamos falando de algo estrutural e de algo que tem a ver com uma crença, e uma crença, amplamente falando, de uma perspectiva delirante e uma crença que não é atravessada pelos indicadores de realidade. Os indicadores de realidade que são anunciados, eles não são considerados. Aquilo que o Freud diz, não levem, lá no Homem dos Lobos, quando ele diz, não leva em consideração os princípios que a realidade apresenta e cria uma realidade própria. Então, o que o Freud diz lá no texto da negativa? Lá no texto da negativa, o Freud vai nos falar dos dois juízos em especial, o juízo de atribuição e o juízo de existência. Eu, particularmente, acho que a ideia de nós conversarmos sobre o juízo de atribuição, que significa aquela máxima, o que é bom é meu, eu engulo, o que é mal, eu projeto, eu jogo fora, eu guspo. Essa lógica primitiva de engolir e cuspir, e o Freud diz literalmente isso, não só dizendo o que é bom, eu me aproprio, o que é mal, eu jogo fora, ele fala nessa metáfora, nessa analogia com a oralidade, engolir e cuspir fora. Então, os preconceitos, ele tem essa mesma lógica. Se nós estamos dizendo que eles estão a serviço de manter uma hegemonia narcísica e uma proteção, entre aspas, para que a cultura e esses povos que têm o poder de hierarquizar, poder sustentar o seu lugar fálico e falocêntrico. Né? É um dos caminhos que a gente poderia discutir como é que o pequeno continente europeu, né? Como é que o pequeno continente europeu
vai se portar diante da imensidão do continente africano? Né? Essa é uma pergunta interessante para nós nos perguntarmos, em termos fisiológicos, antropológicos e psicanalíticos também, como é que se dá esse jogo entre essas dimensões, né? Não só dimensões continentais, em termos de terra, de território, mas toda a importância e a significação de riquezas simbólicas, materiais que o continente africano tem, dito pela maioria dos historiadores, talvez como o continente mais rico do mundo. Como é que o pequeno continente europeu vai dar conta de todas essas questões? Como é que ele vai fazer diante do encontro com esse gigante, diante da pequenez do continente europeu diante dessas coisas? Aí nós vamos entrar em algumas discussões. O que tem a ver com o juízo de atribuição, nessa lógica do que é bom é meu, o que é mal eu guspo, e guspo sobre quem e sobre o quê, né? E os preconceitos como uma forma de algo que é guspido para que o outro possa ocupar esse lugar, né? Lembrem assim, só nós fizemos um exercício rápido dos vários preconceitos que criaram conceitos de como é que eu conceitualizo os povos, né? Como é que a gente conceitualiza pensando na especificidade dos povos originários do Brasil ou os africanos em diáspora forçada no Brasil, como é que são os conceitos que vão ser gerados em cima dessa história? Nós podemos voltar ao início do século XIX. O início do século XIX criou conceitos como racismo científico. Criar o racismo científico, e que vingou por um longo período importante e significativo, é tu criar conceitos para legitimar o racismo a partir de uma questão biológica, de uma questão genética, fenotípica, e que existiria todo um contingente para legitimar por que o povo negro teria nascido para ser escravo, nascido para viver como um povo subalterno por não ter condições de ter a própria história. Então, esses preconceitos que criaram uma estrutura que determinaram e que implicam na criação dos nossos conceitos, né? E quando a gente fala de preconceitos criando conceitos, a gente pode pegar uma questão banal do universo psicanalítico. O universo psicanalítico, amplamente falando, até início dos anos 2000, um pouquinho mais talvez, mas eu vou deixar barato no início dos anos 2000, nós tratávamos e trabalhávamos a homossexualidade como perversão, que preconceitos dos psicanalistas foram gestando esse conceito que foi criado e que foi sustentado e que temos discussões acaloradas até no nosso tempo. Esses foram preconceitos que estruturaram referenciais teóricos que determinavam que a escolha de objeto, por si só, fosse determinante da estrutura psíquica de um sujeito, e não que a escolha de objeto de um sujeito, quer ser homossexual, heterossexual, bissexual, seja uma das contingências que nos constitui como sujeito. Isso faz parte dessa lógica dos preconceitos. Isso faz lógica porque, por muitos anos, os homossexuais foram impedidos de fazer formação analítica. E se foram proibidos de formação analítica, por que eles foram proibidos? Que preconceitos foram instrumentalizados, o uso que fizemos das nossas teorias para legitimar essas questões e esses lugares de exclusão, né? Vocês podem me dizer, mas nunca foi proibido, é que nem a proibição de negros. Nenhum negro foi proibido de formação analítica, e eu fiz a minha formação analítica, sei lá, 30 anos atrás. Mas nós temos a proibição explícita, o famoso apartheid americano, ou apartheid da África do Sul, e nós temos os apartheids simbólicos e culturais, né, que determinam a exclusão, que determinam a não pertinência, que determinam quem pode e quem não pode a partir de uma questão, porque eu queria muito ressaltar para vocês assim, que é justamente os preconceitos naturalizados, normalizados de alguma forma. Quando há ruptura disso, quando isso ecoa, como ocorreu lá na Espanha, ocorre aqui no Brasil, isso é importante, isso é significativo, isso tem de ser polemizado, tem que ser discutido, tem que ser protestado, tipo, vidas negras importam. Ou ainda pergunta, qual vidas importam? Porque essa eu acho uma outra pergunta que tem a ver com esse grande slogan, com esse grande movimento que surgiu em torno de 2002, 2013, surgiu esse movimento nos Estados Unidos, vidas negras importam. Mas junto com isso a gente pode colocar quais vidas importam. E a pandemia também trouxe essa questão. Qual vidas importavam e qual vidas importavam mais e quais vidas importavam menos? Daí a gente pode entrar em toda uma discussão, por exemplo, do Bembe, necropolítica, política da morte. Como é que as políticas da morte têm a ver com os preconceitos,
que vão determinando forma de ser e estar no mundo. Acho que essa é uma questão importante, né? Que os preconceitos tendem a criar um único jeito, que são discussões que, por exemplo, né, sei lá, 4, 5 anos atrás, não fazíamos de uma forma mais contundente. Esse famoso conceito de universalidade. Universalidade desde que parâmetro? Universalidade desde que olhar? Né? Eu confesso para vocês que ainda hoje eu me debato com isso, eu acho que tenho que me debater, que a primeira vez que eu ouvi a expressão, né, e que parte de Fanon questionando a universalidade do complexo de Édipo, isso lá foi em 2018, 2017, minha primeira leitura, acho que sobre essas questões, uma leitura que me deixou extremamente desconfortável, eu diria que bom, que justamente ficar desconfortável não significa justamente sair de possíveis preconceitos, em nome de conceitos, ou de validar os nossos conceitos, de discutir os nossos conceitos e de ampliar as conversas sobre os nossos conceitos, né? E pensar, mas assim, antes de qualquer forma de olhar se o complexo de Édipo é universal ou não, acho que a pergunta primeira é que conceito de universalidade nós temos? E quem é que diz o que é universal? Aí nós voltamos de novo à questão de quem detém o poder de falar da universalidade. Nós, povos ocidentais, trabalhamos com uma universalidade gestada pelo europeu. Então, o padrão de tudo que nós chamamos de universais é o padrão europeu legado pela força do europeu de nos colonizar. Somos todos colonizados, carregamos a marca da colonização de forma intensa e importante, e a colonização ela se faz em cima de preconceitos que estruturam a cultura e que vão produzir conceitos. Toda a ordem colonial é isso. Quando nós falamos de uma psicanálise decolonial, ou descolonizar a psicanálise, nesses termos que se misturam e se desencontram, isso é um trabalho extremamente significativo. Eu acho que a gente já está num processo de descolonizar a psicanálise, quando hoje, de forma muito incipiente, os institutos de psicanálise começam, naquilo que me toca e no que eu tenho estudado, né? É mais do que isso. Mas quando a gente começa a ter alguns autores que falam de questões afrodescendentes, quando hoje parte da população sabe quem é uma Neuza Santos. Minimamente, eu espero que parte da população dos psicanalistas saibam quem é uma Neuza Santos, que talvez seja a grande psicanalista brasileira, que talvez se compare em algum momento em produção a Fanon, enquanto estrito sensu no universo do terceiro mundo. Ela não era uma europeia, ela é uma mulher negra baiana no Rio de Janeiro, né? Então, estamos em universos extremamente amplos. Mas a Terezinha já me sinalizou que eu já... Meu tempo. Vamos conversar, vamos conversar. Eu ia falar 30 minutos, eu falei 40. Eu acho que já passou os 45 minutos, né? Quem sabe agora a gente pode discutir, né? Conversar algumas coisas. Estou à disposição de ouvir. Eu acho que essa palavra preconceito é tudo aquilo que antes a gente acreditava que a gente não acredita hoje. Aquilo que a gente acreditava é um conceito provisório, né, e que é necessário para que a gente possa sobreviver psiquicamente. A gente trabalha com crenças. Eu acho que o ser humano necessita de preconceitos porque ele não pode viver sem isso, por causa do ódio. Sem a gente poder odiar alguma coisa, a gente não pode se tornar humano. O ódio é fundamental para o humano. Se o ódio se transforma em amor, é a partir de uma análise daquilo que a gente acreditava antes, e que é o processo de desconstrução da questão racial. Mas na minha escola, eu sabia quem era branco e quem não era branco, e quem era árabe e quem não era árabe. Eu me dava bem com os árabes. Depois eu fui estudar numa escola judia, no Rio de Janeiro, passei a conhecer os judeus. E isso me caracterizou como pessoa. Eu vou odiar, eu vou amar, isso é uma questão posterior. Mas o primeiro contato que eu tenho com alguém é me diferenciando desse alguém.
Eu acho que essa questão do racial é uma das formas que a gente tem. A psicanálise, ela é ocidental, ela é europeia, ela é judia. A origem dela é isso. Eu entendo esse movimento antirracista, mas é inerente à condição psicanalítica ser europeia. Ela não nasceu na África, ela nasceu na Europa. E, logicamente, que ela tem todos os conteúdos, a essência dela é europeia, é culturalmente europeia. E isso me traz uma questão que a psicanálise teve que rediscutir isso tudo a partir de 2001, lá naquela questão da bomba que explodiram Nova York. Nova York era o símbolo do Ocidente, que se viu maculado com essa questão racial quando o muçulmano foi lá e detonou aquelas torres lá. Isso colocou uma discussão, que foi o fim do muro de Berlim e a bomba lá, colocou a questão racial em voga. Né? Quem somos nós? Quem que nós vamos odiar? E quem que nós vamos amar? Quando o país traz essa discussão, que eu acho fundamental, como a Nelma, lá do Rio de Janeiro, trazia esse movimento negro, que é o Frantz Fanon dizendo, olha, eu sou um colonizado, para que eu possa me dar bem no mundo da ciência, eu tenho que me tornar um branco. Essa era a questão do Fanon. Porque ele tem a máscara branca, peles negras. Então, ele tinha que fazer a transformação dele. E o processo do trabalho dele todo foi esse, até que ele morreu precocemente. Ele não desenvolveu até o final, mas é um sujeito que é fruto da Europa colonizadora, e ele, uma pessoa que está estudando em Paris, discutindo com os existencialistas, que era essa questão da colônia, o que é ser argelino, o que é não ser francês, dentro da cultura francesa. E ele falava, para eu poder me dar bem, eu tenho que me tornar branco. Essa é a condição. E as vicissitudes desse processo têm um preço, que é eu me diferenciar e me identificar com minha origem sem me perder na minha origem. Quando a psicanálise vai discutir isso, ela tem que levar em conta o que ela é, porque senão a gente não consegue estabelecer um diálogo entre essas várias formas de se analisar a questão do como que se constitui a mente do colonizador, a mente do colonizado, e como que nós, brasileiros, vamos nos tornar psicanalistas, respeitados, producentes, criadores dentro do mundo europeu, que a psicanálise até hoje é. A gente pertence à IPA. A IPA é vinculado à cultura europeia. Isso aí eles nos tratam como pessoas de segunda classe até hoje. Você vê a forma de cobrar, a forma de desenvolver os congressos, a língua portuguesa, só agora que está começando a entrar, ela não era reconhecida como uma língua oficial, não se tinha publicação, não se tem publicações em português. Esse trabalho todo é um trabalho de construção e que, se a gente não levar em conta quem nós somos, possivelmente nós vamos nos perder durante esse processo. Acho que essa discussão do racismo, da cultura negra dentro da psicanálise é uma vertente que nós vamos ter que levar em conta nessa discussão de quem somos nós, brasileiros, dentro do processo de formação e dentro das estruturas psicanalíticas mundial, principalmente da IPA. Enfim, o que eu quero dizer?
O que você propõe para lidar com ódio? Como você vê? Proponho. Como é que você vê a necessidade que o ser humano tem de odiar alguma coisa? Porque se a gente não odiar, a gente não se constitui. Bom, tu quer mais uma rodada, Terezinha? Estou à disposição. Está sem microfone. Não, pai, pode responder se você quiser. Não tenho, não é a ideia de responder assim, né? Mas que o Paulo poderia ter uma discussão ampla e intensa sobre essas questões, assim, inclusive sobre o próprio Fanon. Eu acho que o Fanon fez todo um trabalho e que é um trabalho necessário de tirar as máscaras brancas para assumir uma identidade negra, né? Então acho que ele fez todo esse trabalho e que é trabalho que nos toca, né? Eu, Paulo, acho que mais do que nunca, né, ou a psicanálise se volta para a América Latina e o Brasil pode vir a ocupar um protagonismo que a Europa não vai ocupar, né? A Europa, o que couber a cada um de nós, acho que temos que tensionar, acho que somos muito pacíficos nessas questões do que a IPA pede, não pede, como ela pede, né? Eu acho que nós temos potencialidade intelectual desde que a gente saiba que produzimos e pensamos. Nós, como Brasil, pagamos o preço da escravidão e, Paulo, são 400 anos nos odiando, 500 anos nos odiando. Então, que esse ódio se volte contra si mesmo. É hora de retornar sobre si mesmo o ódio projetado sobre nós, né? O ódio de toda uma estrutura secular, podendo 400, poder dizer 500 anos, né? Então, assim, ao mesmo tempo que tu teve o privilégio de conviver com árabes e conviver com judeus, provavelmente tu não teve o privilégio de viver com uma grande população negra. Provavelmente não, né? Então, e que somos a maioria nesse país, né? Também é uma outra coisa, né? Não nos tratem como minoria, porque nós não somos minoria, nós somos maioria. Nós somos minoria nesses espaços como esse nosso aqui de hoje. Ou tantos outros espaços eu sou minoria, mas somos maioria, né, importante e significativa, e que talvez a gente vá tensionar, e vai tensionar muito, né? Acabamos de tensionar de forma bem importante em Salvador. Salvador realmente tem tensões importantes, né? E que os psicanalistas brasileiros nunca tiveram num ambiente em que tinha, em algum momento, em torno de 20 ou 25 negros reunidos. Essa realidade veio para ficar, né, de uma população negra que vai adentrar os espaços psicanalíticos, não só nas formações, vai entrar nos espaços psicanalíticos onde naturalmente havia um apartheid. Por que tem um apartheid? Porque a população negra e as instituições psicanalíticas, elas estão nas zonas nobres de todas as cidades brasileiras. Mas a população negra está entrando, tá? Não só na universidade, e tu sabe que a universidade é importante, e o racismo que nós vimos acontecendo em 2001, bom, se aconteceu nos Estados Unidos, como o Holocausto que aconteceu na Europa, o mundo todo se remete com isso. Agora, todo o Holocausto e todo o genocídio com o povo negro, que todos nós somos responsáveis em termos do Brasil e de África, não se conversa sobre isso. Ou isso não é tão importante quanto. Então, acho que o ódio tem que retornar para suas fontes de origem, né? Eu acho que quando tu racializa alguém, deposita esse ódio nesse alguém majoritariamente, bom, daí tu faz um desserviço para a humanidade. Então, como é que esse ódio vai circular? Como é que ele vai transitar entre todos nós? A nossa ideia, povo negro, é que ele volte para vocês. E que cada branco possa te dar conta do seu lugar de branquitude, do seu lugar de privilégio, né? Se tu pode ocupar alguns lugares das melhores escolas, melhores coisas, alguém trabalhou para ti por 400 anos. Então, essa é a questão ética que ainda estamos em processo de trabalhar, assim, né? Se cada um de nós vai reconhecer esse legado da qual nós somos tributários, né? Desses preconceitos que nos tiraram o direito de ter acesso à escola, à educação. Todo esse poder político que a IPA tem e que o psicanalista tem a ver com conhecimento, e conhecimento é deter o poder. E acho que a psicanálise está se deseuropeizando, se existe a expressão, né? Então, acho que a gente tem alguns trabalhos para fazer aí. Mas são discussões amplas e que a gente pode ter aí vários dias para discutir sobre esses lugares hierárquicos de poder. Bom, posso fazer um aquecimento aqui, Terezinha? Claro. Enquanto a gente vai formular algumas questões para movimentar o grupo, quem quiser fazer alguma pergunta por escrito ali no chat, por favor, pode fazer, eu e a Ana
e a Terezinha vamos trazendo para a discussão, ou se preferirem fazer pessoalmente, só fazer um sinal e a gente abre para vocês, tá bom? Eu acho que uma das primeiras coisas que eu queria trazer para a nossa conversa, eu acho que é o que o doutor Paim, vamos tirar o doutor, né, a pedido dele, nos deu como a saída, que é criar interrogações onde não existem, onde elas deveriam estar. Então, esse eu acho que é um objetivo do nosso evento de hoje. É uma temática tão importante que precisa ser discutida. Então, as nossas interrogações de hoje, elas visam fertilizar nossa mente e nos tirar desse lugar acomodado e do conceito que já passou, né? Já teve a base do preconceito. E só para a gente conversar um pouquinho, Pai, eu estava pensando na palavra preconceito. Conceito é da ordem do pensamento, mas ela anda junto com a discriminação, que é da ação, da atitude. São expressões de violência, né? E como lidar com essas questões, porque a questão que você traz, assim, muito interessante, do não reconhecimento das diferenças, mas também, ao mesmo tempo, às vezes, mesmo reconhecendo, não respeitando as diferenças, sejam elas quais forem, né? E como lidar com isso na clínica também, acho que esse é um ponto importante que aparece com frequência, né, nas nossas clínicas. Por favor. Não, eu acho que talvez isso se junte um pouco, né, com a pergunta do Paulo, assim, né, que vários destinos mais simbólicos que o ódio possa ter, né? Eu acho que a gente tem uma certa falência da questão simbólica, que seria uma outra possibilidade de que essas diferenças entre o amor e o ódio, as questões da ambivalência, poderiam ter maior prerrogativa. Lembrei aqui, divagando sobre isso, aquele trabalho do Freud sobre Reflexões para o Tempo de Guerra, de 1915. Eu sempre confundo porque a guerra é de 32, né? Reflexões para os Tempos de Guerra, e uma das coisas que o Freud fala ali, e que eu acho que é uma das grandes questões que tem uma certa falência desse processo, é quando o Freud fala de uma formação reativa da cultura, uma formação reativa necessária e estrutural, e que eu entendo que o nosso tempo tem uma falência dessa formação reativa estrutural e necessária, e não a formação reativa só em termos mais patológicos, como normalmente nós falaríamos, né? Eu entendo que essa formação reativa estrutural tem a ver com um filtro entre aquilo que eu posso gostar ou não gostar do outro, e que necessariamente eu não vou ter que exteriorizar no sentido de extermínio do outro, né? Essas várias formas de expressão que leva a extermínio, inclusive quando se fala de mundo online, etc., a ideia de cancelar alguém, a ideia de lacrar alguém, mesmo que tenha uma certa questão simbólica, mas ela fala de uma destrutividade muito mais desgarrada e muito mais intensa. Eu acho que a gente entra numa outra problemática importante e significativa em termos teóricos, né, e que nos implica essas questões, e que a gente já vem discutindo isso, acho que há muito mais tempo, né? Quando a gente fala aí que a gente saiu, né, do século XIX, século XX, a psicanálise nasce, e ela nasce sobre o escopo do recalque patológico aí pelo excesso, digamos assim, do sujeito não poder vir a saber do seu desejo, que a histeria é a grande representação disso, é uma questão significativa, né, que faz com que o Freud diga lá em 14, o recalque é a pedra angular que sustenta o edifício da psicanálise, né? Então, nós saímos desse contexto, e o final do século XX, início do século XXI, aí acho que a gente tem uma explosão, que o recalque já não é a grande questão, até quando o Freud começa a se ocupar disso, é depois dos anos 20. E depois dos anos 20, quando ele começa a se ocupar disso, não ao acaso, ele vem como grande consequência a Primeira Grande Guerra, né? A Primeira Grande Guerra, que faz que o Freud entre nos textos de 20, que faz que o Freud escreva aquele trabalho clássico de 16 sobre a transitoriedade, talvez o trabalho mais emblemático freudiano, mais importante sobre a questão aí de princípios éticos, sobre a questão assim do quanto podemos aprender com as coisas para poder transformar e mudar. Mas assim, Deise, eu acho que quando a gente entra nesses territórios, onde o recalque já não é o grande elemento que contém o desejo e faz trabalhar em prol de uma nova forma, e aí um ódio mais mitigado,
entendo que o Paulo fala desse ódio mais mitigado, mais transformado e com vias mais simbólicas de exteriorização. Quando, evidentemente, o recalque não é a grande questão e isso se torna muito mais fluido e muito mais intenso, nós entramos, então, no que, e que autores contemporâneos têm falado muito, e nós temos nos inquietados todos, assim, que é um pouco essa política do ódio, né, de uma exacerbação, né, a pontos muito mais intensos para cenários que o Freud chamaria, né, o que é a violência em tempos de guerra e o que é a guerra em tempos de paz, né? E de alguma forma, entre aspas, nós vivemos uma guerra em tempos de paz, né, onde a destrutividade está de uma forma muito mais intensa. E isso me faz pensar, né, quando eu falava naquele autor da crítica da razão negra, que é o Bembe, e ele fala de uma questão que eu acho que é o que nós estamos vivendo, né? Ele fala de um termo que é o devir negro da humanidade. Quando ele fala no termo devir negro da humanidade, ele está se referindo quando toda a humanidade, quer negros, quer brancos, que estamos numa situação de vulnerabilidade, num contexto amplo de culturas, onde cada vez mais as questões fascistas, neonazistas se tornam tão intensas e tão importantes. Quando o mundo todo fala disso, ele diz assim que a humanidade, quer seja brancos ou negros, ele chama de devir negro, porque a humanidade branca também vai viver provavelmente na própria pele o que nós negros vivemos historicamente desde o processo de colonização da África, né? Então, o que isso é mais amplo e mais intenso? Tanto que eu entendo como uma das hipóteses por que os movimentos antirracistas se tornaram mais intensos depois de 2020, né? Pelo menos mais intenso nos nossos universos, uma das teses que eu tenho, acho que a pandemia, acho que ela anunciou de forma mais contundente esse devir negro da humanidade. Ele denunciou de forma muito mais contundente quanto boa parte da população que se considerava numa situação de privilégio não tinha privilégio nenhum, né? As nossas vulnerabilidades ficaram muito... Claro que a população vulnerável, que tinha que trabalhar, que não tinha algo, estava muito mais vulnerável, mas a vulnerabilidade a que todos nós estávamos submetidos, eu acho que na história da humanidade recente, nunca tinha vivido de tal intensidade, de tal forma, né? Então, eu acho que tem toda uma questão do quanto a gente pode instrumentalizar na clínica, ou quando nós, analistas, intervimos no meio social, o quanto a gente pode instaurar e talvez resgatar o valor da palavra. Eu acho que a palavra ela perde a sua possibilidade daquilo que o Freud dizia em 1905, depois ele dizia em 1926, 27, ele vai falar da magia das palavras, né? Quando ele diz a possibilidade da palavra ser o grande instrumento de influência, ele diz a homem, de um homem sobre um outro homem, né? Então eu acho que a gente tem um trabalho de resgate aí da palavra que eu acho que a psicanálise tem muito a contribuir como possibilidades, assim. Queria fazer uma pergunta, posso? Ou tem alguém na fila? Não, pode. Paim, quando você fala, né, da homossexualidade que antes era vista como patologia, estava até discutindo isso hoje, ela não deixa de ser a constituição da homossexualidade dentro da formação do ser humano não deixa de ser como a preconizada por Freud, a princípio, não que seja patologia, né? Quer dizer, uma diferença de escolha de objeto que passa a ser aceito socialmente, né? Porque quando Freud diz, por exemplo, da perversão, a gente vê uma perversão como aquilo que é horroroso. Não, e perversão é tudo aquilo que não é papai e mamãe. Então, tem uma gama, um quantum. Agora, quando a gente fala da homossexualidade em relação ao branco ou ao negro, é a mesma coisa. A constituição do ser humano. Então, a psicanálise, ela vai falar sobre a constituição do ser humano. Agora, a questão de entra, não entra o negro é uma questão muito mais social do que da própria psicanálise. Eu acredito que a gente possa discutir isso no âmbito da psicanálise, mas a constituição do sujeito, as maiores dificuldades ou menores, elas não vêm do âmbito da constituição do sujeito, elas vêm do preconceito e dos conceitos e tudo mais. Agora, como o ser humano se forma, como ele se constitui, continua sendo a mesma coisa.
Estou sonhando? Você está me entendendo? Estou entendendo, mas vou te dar um exemplo que não é a mesma coisa, tá? Por exemplo, Tá. assim, como é que tu acha que uma criança branca é libidinizada e como é que tu acha que uma criança negra é libidinizada? Sim, e aí a Então, gente vai falar... daí já vai formar sujeitos desde a base com Sim. riscos sérios de terem uma constituição totalmente diferente e Não, com não muito tem mais dúvida. vulnerabilidade psíquica. Não tem dúvida, mas o que faz? O conceito e preconceito, tudo bem, né? Dentro dessa sociedade, mas é a questão da sociedade, porque uma criança branca mal libidinizada, ou libidinizada de uma forma que não é a que se espera, ou a que seria boa, ela vai ter mesmos problemas que o negro, a princípio, na constituição dele. Não? Então, como é que faz a psicanálise para fazer essa distinção? Por isso que um psicanalista, para atender uma população negra com a história que eu estou tentando retomar com vocês, nós temos que estudar coisa que nunca estudamos. Quem de vocês, ou quem de nós, inclusive eu, nas minhas formações, quem de nós foi estudar a especificidade se a herança... O Freud é aquele que diz que a herança arcaica da humanidade nos habita, desde o pai da horda. O Freud é literal, ele diz que o superego carrega uma herança arcaica, importante e significativa. Tu vai ter trabalhos que são pioneiros nessas discussões de herança arcaica, justamente o quê? O povo judeu que vai trabalhar, como é que foi a herança e como é que se passa de geração a geração a marca do holocausto do povo judeu nos anos 40, nos anos 20. Como é que isso aparece 4, 5, 6 gerações depois? Que marcas tem essa? Tem pessoas sérias estudando, cripta, estudando territórios estrangeiros, muito além das questões do recalcado. Então, tem especificidade de que esse povo, pensando no povo judeu, porque são psicanalistas, como o Paulo falou, e os psicanalistas judeus vão se interessar por uma temática que toca a todos eles. Estou pegando tudo isso. Agora, imagina as especificidades do povo negro, que carrega uma história que nos constitui como sujeito. Então seria uma nova psicanálise. Uma não psicanálise é uma nova psicanálise, feita mas tu tem para... que pensar que sujeitos que advêm de uma história traumática, traumas constitutivos, que nem o negro escapa, como nenhum judeu escapa da história da ancestralidade judia. Não escapa. Posso não dizer que não me importo, não tenho nada a ver com isso, mas o mundo vai te dizer que sim. No caso dos negros, nós temos um diferencial óbvio. O nosso fenótipo não nos deixa passar desapercebido. Enquanto o negro, um judeu, um árabe, vai ter alguns traços, nós não temos saídas. Então, os referenciais psicanalíticos que nós temos, alguns nos servem, outros têm que ser repensados. Então, nesse repensar, nós temos que olhar, inclusive, todos os referenciais, como é que a gente pensa o trauma constituindo povos e gerações, como é que são os ideais dos povos. Uma reconstrução da psicanálise nesse sentido, de uma abertura para outras vicissitudes. O que nós vamos descobrir, por exemplo, enquanto latino-americanos, se nós quisermos nos debruçar, que mitos estruturais nós vamos descobrir que vão dar muito mais conta da nossa cultura, porque nós não somos europeus, por mais que vocês queiram, vocês não são. Quem tem cidadania italiana, cidadania francesa, vocês não são, vocês são brasileiros que têm uma dificuldade de se reconhecer como tal. Então, o Brasil tem uma complexidade identitária. É o auto-ódio. O auto-ódio de quem somos. Eu não sou africano, eu sou brasileiro, ninguém de vocês aqui é italiano, a não ser que alguém tenha nascido na Itália, ninguém é alemão, ninguém é francês. Mas nós temos um problema de imagem séria, grave, de todos nós com nossas graduações. Nós estamos em busca que o europeu nos reconheça. Cada vez que vocês buscam uma dupla cidadania de vocês estão em busca de que vocês nunca vão ter. Porque quando vocês chegarem lá, eles vão dizer, ok, só que tu não é francês que nasceu na França, tu é um francês que nasceu lá em Cacimbinhas. Então, tudo bem, mas tu tem que saber que lugar é esse. Quantos colegas já disseram... Que é o drama na Austrália, né? Que é o drama na Austrália. São brancos no Brasil e chegam nos Estados Unidos, são latinos. Por que são latinos? Porque são hierarquizados. Os americanos, por mais loiro de olho azul que tu seja no Brasil, lá ele vai dizer para ti, olha, tu é tudo isso, mas tu é um latino, e como latino, tu tem que saber o teu lugar, que é o lugar do subalterno, que é o lugar do colonizador. Então, mas são essas questões que nós temos ainda muito
Dá, do né? colonizado. Quer deixar Do uma palavra sobre- colonizado, Inácio. Mas, Sim. Paim, eu acho que você está falando uma coisa séria, que é o papel da cultura na psicanálise, né? O papel que a gente tem, né? Eu acho que desde Ferenczi e o próprio Freud, né? Fala dessa importância, né? Porque quando ele fala do superego, ele está falando dessa herança cultural, que é um imprint, né? E se há uma colonização, né, de um povo sobre o outro, isso vai ficar marcado entre nós, e marcado, como o Paulo fala, no ódio transparente, né? Sem um símbolo, não é isso? Sem uma possibilidade de pensar. Então, quando você fala da questão preconceituosa, né, como algo do colonizador, que deixa esse imprint, né, esse espaço, né, eu gosto de falar do buraco negro, né? Um lugar, né, negro mesmo, né? Um lugar sem, né? Hoje já se sabe que até tem som lá dentro, né? Mas não tem palavra, né? Não tem uma expressão, uma imagem que a gente possa representar de fato, né, o tamanho disso tudo, né, o prejuízo, eu acredito, até, né, emocional, intelectual nas pessoas, né? Porque são áreas que não foram habitadas, né? Também. Deixaram de ser, né, deixaram de ser pensadas, né? Então, eu acho que quando você fala disso, você fala desse império animista, né, religioso, né, que acaba imperando, né, nas mentes nossas, né? Nós mesmos, sul-mato-grossenses, né, muitas vezes nós precisamos do reconhecimento de outros brasileiros, de outros centros, né, para referendar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente pratica, né, como se isso que fosse nós, que nós fomos colonizados pelos brasileiros, né, como se isso, né, fosse menor, fosse de menos valia, né? Então, entendo que cada um tem a sua origem, né? E acho que a psicanálise, na medida que fizer alguma coisa formatada, já vai deixar de ser psicanálise, né? Acho que a grande sacada do Freud é isso, né? Da especificidade de cada um. E o quanto que isso é difícil. A Ivane também tem um questionamento que está fazendo sobre Ivane Reiter, sobre ela quer saber, Painho, sobre se o racismo seria um elemento ainda irrepresentável na mente? Acho que a Kátia queria falar também, porque a Kátia quiser falar, depois eu posso... Não sei se a Kátia, eu estou me metendo na coordenação. É que a Ivane estava na frente. Mas ela pode... Mas pode. Boa noite para vocês. Oi, Paim, que bom te ver. Nunca. Tá? Eu queria ler um trechinho que acho que quem tem o livro Tornar-se Negro, né, da Neuza Santos Souza, que me chama sempre atenção, e muito mais nesse ano, porque até o nome do nosso encontro hoje, Preconceito, eu com isso, né, o ego e o id. Né? Uhum. A frase, você deve saber, é assim: para o negro, entretanto, ser o melhor, a despeito de tudo, não lhe garante êxito. A concepção do ideal. É que o ideal do ego do negro, que é em grande parte constituído pelos ideais dominantes, é branco, né? Eu fiquei pensando quando eu li isso, mais nessa temática que você está trazendo, a gente vem ouvindo, e a questão do trabalho do Freud de 23, né? Eu fiquei pensando, aqui é para o negro, mas vale para o brasileiro em relação a outros povos,
aos judeus em relação, eu acho vale tanto, a dificuldade que deve ser, já se tornar alguém é tão difícil, né? Em função dos processos identificatórios, as questões constitutivas. Como é que fica, então, para algumas pessoas que são verdadeiramente marginalizadas? Deve ser bem mais difícil, né? Claro. É isso. Queria que você comentasse, por favor. Eu vou fazer assim, os comentários da Kátia e da Ivane, né, que perguntou se o racismo é irrepresentável, né? Eu tenho um pensar, assim, isso é um pensar para avançar, né? Eu acho que nós temos, na questão do racismo, eu acho que ele tem dois tipos de inscrição. Ele tem uma inscrição que eu entendo que é da ordem das questões representacionais e que, via retorno do recalcado, retorna um pouco do racismo que habita a todos nós. E esse é o racismo que a gente consegue se dar conta que lá pelas tantas a gente atua ou vive esses atos racistas. Seja uma piada que aqui conta sobre negro e que a gente acha engraçado, porque toca em alguma coisa, seja algum estranhamento que a gente tem quando encontra um homem negro numa determinada rua e a gente atravessa a rua, né? Ou a questão se um pedinte negro se aproximar do meu carro, provavelmente eu tenho uma certa repulsa de fechar o carro como um ser perigoso. Então, tem algo do racismo que eu entendo que é representacional, que é retorno do recalcado, que eu acho que é o racismo que emociona a maioria do povo branco quando se depara com histórias raciais. Suponho que todos vocês se emocionaram com o Vini, com os vídeos que circularam na rede, se emocionaram porque retorna algo do racismo que habita a todos nós de uma forma mais sutil. Eu acho que esse é o racismo que é mais factível de ser trabalhado e transformado. Tem algo mais arcaico, mais primitivo e mais intenso, Ivane. Esse sim não é representável, esse sim está na estrutura social, econômica e política que faz com que daí sim seja muito mais complicado de nós abrirmos mão dos nossos privilégios em nome disso. Assim, quem de nós consegue efetivamente reconhecer a responsabilidade pelo lugar de vulnerabilidade do povo negro? É muito difícil, porque é além da representação, reconhecer o legado escravocrata português, das terras que os alemães e italianos ganharam, os privilégios, muitos dos gaúchos que foram colonizar o Mato Grosso, etc., já estão no segundo processo migratório interno de privilégios de poder fazer isso, porque tinham acesso a benefícios e uma série de questões. Então, essa questão mais estrutural, mais visceral e mais a questão, porque lembram o que o Brasil discutiu na época das cotas para as universidades? Essa discussão que foi tida é uma discussão que vai mais além disso, porque o discurso era que iam ser lesados, olha o discurso, e que eu não nego que isso passou em mim por um tempo, o discurso da meritocracia. Só tem discurso da meritocracia quem está nesses lugares de poder, e que muitos de nós fez lá em 2010, 2008, por falta de crítica e de espaço de conceber toda a questão que estava envolvida. Então, tem parte do racismo que é representável, que eu acho que é esse que é mais palatável, acho esse que as instituições psicanalíticas conseguem lidar com uma certa liberdade, e tem algo mais arcaico e mais primitivo e que é muito mais destrutivo. É a parte minha, talvez, desse ódio muito mais selvagem, desse ódio, assim, se eu não trabalho e não retomo isso, ele acaba no ato, né? Essas bases fundantes do isso, né, Kátia? Aquilo que não está na ordem das questões identificatórias. Então, essa é a dramaticidade da necessidade de racializar o outro e exterminar os outros. O que a gente faz com a população, a gente, eu digo todos nós, porque nós somos coniventes com o sistema, né? Não, o que a gente faz com os índios e que a imprensa denunciou de Yanomami, isso existe desde sempre, todos nós sabemos. Claro que a imprensa resolveu divulgar agora em janeiro, ali, fevereiro, tal. Isso é o nosso lado que racializa ele e se desresponsabiliza por esse processo. Eu digo nós, o Estado, todos os órgãos que cabem a todos nós. Então, a questão do racializar o outro para poder subalternizar e para poder destruir, porque as pessoas são mortas.
Aquilo que a gente sabe, quando a polícia invade uma favela, ela vai eliminar a população negra, com uma desculpa que ela está tentando lutar contra o narcotráfico. E quem sustenta o narcotráfico é quem? Quem tem poder de dinheiro para comprar droga. E quem tem dinheiro para comprar droga não é o favelado, né? Mas é a lógica da necropolítica e que remete a essas questões. E, Kátia, assim, agora, assim, sobre a questão identificatória, que eu acho que é a questão central, né? Talvez Denise respondendo, aí eu acho que o conceito, a problemática das identificações, para mim, é o conceito mais universal dentro do universo psicanalítico. Claro, a gente pode discutir que modelos são, mas essa ideia que nós nos constituímos na relação com o outro, eu acho que não tem teoria psicanalítica que não vai concordar, vai ter essa especificidade de como é que se dá esse processo. Então, o processo identificatório é extremamente fundamental, e aí como é que a gente faz todo esse trabalho desde as identificações primárias, que é a lógica que somos colonizados pelo outro. Quem é esse outro? Esse outro é um legado histórico extremamente importante, que faz com isso que nós estávamos brincando sério. Nós não temos ainda uma identidade brasileira, né? Um pouco mais coletiva dentro das nossas especificidades. Nós seguimos carregando um grande mosaico de questões que nós perdemos capacidade política, teórica, de reivindicação. Se levou todos esses anos para que agora o português seja reconhecida como uma língua oficial, nós devemos números de psicanalistas por país. O Brasil deve ter o maior número de psicanalistas, eu me atrevo a pensar, ou está muito próximo dos grandes centros, e nós não tínhamos poder político, e já tivemos presidente da IPA brasileiro, uma série de figuras, o Brasil tem, mas nós só agora as conseguimos, e ainda, lembrem, nós vamos ter que ser grato à concessão da IPA por nos dar, a não ser que a gente diga, não foi concessão, foi direito mais do que necessário, etc, etc. Mas, então, eu acho que são esses modelos identificatórios que todos nós pagamos um preço. Evidentemente, Kátia, quem está em situação de vulnerabilidade, de marginalidade, como o povo negro, por todo esse legado, o nosso trabalho de desidentificação com essa lógica colonial, minimamente, porque, de novo, né, mesmo o negro mais negro do Brasil, mais retinto, ele não é africano. E se ele viveu no Brasil a vida toda, ele tem esse mosaico de questões que nos constituem, que eu posso remeter à minha ancestralidade, mas é uma outra coisa. As religiões de matriz africana no Brasil, elas têm alguma similaridade com algumas religiões africanas, mas tem uma especificidade e um sincretismo próprio da nossa cultura e de uma série de coisas importantes. Mas quem está em situação de maior vulnerabilidade, então, é essa lógica importante que eu acho que a grande discussão que a gente deveria ter, né, em relação a essas questões identificatórias e os lugares que ocupamos, eu acho que a grande temática para nós é a melancolia. Eu acho que a melancolia estrutural, não falo só da melancolia clínica clássica lá de 15, a melancolia estrutural, para mim, é o grande desafio, a partir de Freud, como referência de como nos constituímos como sujeito a partir de uma base melancólica. E que essa base melancólica, acho que ela está o tempo todo nos desafiando aí, que destino nós vamos dar a isso, que forma nós vamos dar a isso, e que de maneira a gente consegue sair desse lugar, dessa clausura, que eu entendo que é as questões melancólicas que sempre estão nos aportando, né? Claro, desde essa ideia de como é que se dão os vínculos mais primitivos e mais intensos na constituição do aparato psíquico, né? O quanto nós seguimos prisioneiros, um quanto disso, né? Isso que a Maria Fernanda falava e todos nós concordamos, né? A nossa necessidade de nos reportar a um outro e esse outro um lugar idealizado, né? Então, acho que isso remonta muito a esse vínculo primário, intenso e significativo que dificulta o nosso processo de autonomia, né? Bom, eu tenho duas pessoas inscritas para falar, eu vou pedir que as duas façam a pergunta, de repente elas têm alguma ligação e possam esclarecer melhor. Primeiro a Milena e depois, na sequência, a Larissa, por favor. Pode fazer as perguntas de vocês. Aí, uau, que riqueza, que discussão, que coisa maravilhosa, assim. Na verdade, vou tentar, não sei se vai ser uma pergunta, mas eu vou tentar colocar a riqueza que eu estou sentindo aqui agora.
primeiro, eu gostaria de agradecer, porque, de alguma forma, Paim, você, para mim, localizou o preconceito na metapsicologia. E isso foi fantástico, assim, fantástico. A questão da coisificação, e aí me fez pensar na questão da segunda tópica, né? Como ela é fundamental e precisou existir mesmo, porque a questão econômica, dinâmica e topográfica está aí o tempo todo, nós estamos falando disso o tempo todo, né? A complexidade da nossa mente, né? Nesse sentido. Então, foi genial você localizar o preconceito, e aí eu pensei em uma questão interessante que é diferente a gente ver o preconceito, viver o preconceito no lugar pré-verbal, e viver o preconceito também no lugar genital, né? Então, na minha mente, precisou fazer essa discriminação, né? Colocar o preconceito num lugar e num outro, porque é completamente diferente, né? A gente sente diferente, vive diferente o preconceito dos dois lugares. E assim como o Freud precisou fazer a discriminação do superego, né? Ideal de ego, o eu ideal e o ideal de ego. Então, para mim, ficou muito próximo essa relação do superego, essa evolução do superego com o conceito do preconceito que você trouxe para a gente aqui. E aí, ouvindo o Paulo falar a respeito do ódio, muito, muito legal também, porque me dá mais uma dimensão de economia, do quanto precisa existir o negativo e o positivo, né? Essa mente dinâmica, né? E aí me dá muita esperança quando eu vejo a pergunta, e eu com isso? Porque aí fecha, de alguma forma, a nossa responsabilidade, né, diante de todas essas questões muito complexas, né? E aí me dá esperança, e aí o pensamento científico volta com tudo. E quando eu escuto você falar, Paim, eu vejo o quanto você está lutando, pelo menos é assim que eu estou sentindo, para que algumas coisas não sejam normalizadas, né? Isso está claro, você verbalizou várias vezes essa questão, né? E você, nesse sentido, faz as pazes com o pensamento científico, porque ele cutuca, ele movimenta, ele dá essa vida, né, para a gente, essa possibilidade de construir novos caminhos. Então, eu acho que o que você está trazendo hoje é tão inovador que talvez a nossa mente não consiga suportar ainda todas essas questões, né? Então, assim, muito obrigada. Larissa, por favor, abre o teu microfone, com a pergunta, por gentileza. Obrigada. Oi, boa noite. Na verdade, eu tenho um comentário. Eu fiquei ouvindo o Paulo, né, sobre a questão da necessidade de odiar e de nos diferenciar, e eu pensei que sim, mas que isso vira um problema quando, a partir da diferença, nós começamos a produzir uma estrutura de desigualdade, violência e exclusão. Me parece que esse é o pulo do gato. Outra coisa que, ouvindo a conversa, me veio à mente o xiste. A psicanálise está com um problema de junta tudo e joga fora. Como se ela estivesse condenada e a proposta fosse queimar tudo e começar de novo. E eu acho que não. Acho que é necessário sim que apontemos que a psicanálise, apesar de coisas maravilhosas, é branca, colonizada, heteronormativa e patriarcal. E é necessário que isso seja apontado e reconhecido, porque é somente depois disso que poderemos trabalhar para fazermos nossa essa ciência que herdamos de quem veio antes de nós e que não pôde escutar e elaborar o que a gente pode e deve fazer hoje. Obrigada. Aí, agora, com você. Bom, não, acho que estão as contribuições da Milena e da Larissa aí dão, acho que, luz e carregam questões importantes, né? E uma das questões, Milena, que tu disse, que eu acho bem importante, né? Os avanços da segunda tópica no pensamento freudiano, né? Não só da segunda tópica em si, mas antes da segunda tópica nós não teríamos muito recursos para pensar um pouco nessa questão do mais arcaico e do mais além, né? E principalmente, e acho que a Maria Fernanda também, né, falou, Fernanda, sobre a questão do superego, esse superego ou supereu, né, cultural, o que carrega, o que traz, que ideais são esses que carregamos, né? Acho que a forma que o Freud define, trabalha muito melhor até que no texto
o eu e o id de 23, é a forma como Freud trabalha na dissecção da personalidade psíquica. Na conferência lá 31, quando ele vai retomar e vai fazer toda uma rearticulação, ali ele vai dar mais especificidade ao superego, a função dele, o que ele carrega, como ele carrega. E depois de 32 ali, o grande momento é quando o Freud vai retomar o Moisés, o superego lá no Moisés. Daí eu acho que é um outro momento histórico extremamente importante e significativo, e acho que de tudo que o Freud produziu, se a gente quiser explorar mais, um trabalho que eu acho que é muito pouco mal explorado por todos nós, né? E eu tenho dito isso em vários espaços, acho que é Moisés do Monoteísmo. Moisés do Monoteísmo é um compêndio, é um livro que tem uma série de questões, isso que nós estávamos de herança arcaica, de transgeracionalidade, de que marcas são estas, do que carrega, do que se perpetua do pai da horda, que o Freud começa a falar em psicologia das massas e análise do eu, o que ele retorna, a questão do Moisés ser um estrangeiro, porque é uma palavra que a gente não usou hoje aqui, mas esse preconceito tem a ver com tudo que tem a marca da estrangeiriedade, porque tudo que tem a marca da estrangeiriedade vai produzir desconforto, e se produzir desconforto, ele é um palco privilegiado para que esses preconceitos se venham com maior intensidade e com maior propulsão. Então, a gente tem muita coisa, né? Mas eu acho, né, Paulo, que a gente tem como fazer esse descentramento de uma cultura europeia fechada por uma amplitude significativa e importante. Nós temos, em termos de Brasil, eu acho que uma cultura que nós desconhecemos, porque nós temos preconceitos importantes que os nossos povos originários, do que eles produzem de filosofia, de ideia, de pensamento. Eu só posso entender um pouco melhor qual é a relação entre a natureza e o ser humano, eu só estou entendendo a partir do momento que eu comecei a discutir as questões raciais. Antes de discutir as questões raciais, eu não tinha dimensão afetiva. Eu tinha intelectual, que a natureza é importante, mas era um discurso vazio e destituído de vinculação, né? O que significa nós sermos também natureza? Nós sermos parte dela, né? O que o Karanac e outros dizem, assim, a natureza deveria ser tratada enquanto um sujeito, né, da qual ela interage conosco o tempo todo. E a forma como a gente cuida da natureza é de um absurdo, de novo, delirante, porque nós estamos morrendo junto, nós sabemos disso, mas nós nos recusamos a saber de uma forma efetiva, tanto que temos as discussões que vão e voltam, mas essa marca, por isso que eu acho que o livro esse último que eu conheço, eu tenho escrito hoje outro, o Banzeiro Ocotó, é um dos livros, para mim, fantástico, né, da Eliane Brum, trabalhando um pouco aí essa questão tão importante, tão significativa, entre essa questão, e uma das frases que ela tem lá, que eu acho maravilhosa, que vem ao encontro disso, ela diz, não se trata do homem da floresta, se trata do homem floresta. Porque quando tu diz que é da floresta, parece que está num outro plano que não o mesmo plano. Bom, e aí nós entramos numa série de questões importantes e significativas. E o que a Larissa também diz, eu sei que a gente talvez esteja se aproximando aí do tempo, eu acho que é justamente isso. O que a gente consegue trabalhar? Nós temos um legado importante, significativo, né? E você sabe, a minha história com a psicanálise é estudar e é trabalhar o pensamento freudiano, que tem todas essas marcas, mas eu acho que a gente tem todo um processo, que eu volto a dizer, de descentramento, de começar a conversar com outras questões. Eu volto de novo a falar um pouco em Salvador. Acho que em Salvador a gente teve a possibilidade de ter algumas falas e algumas coisas sobre os orixás como uma outra mitologia importante e significativa, que tem muito a produzir, a muito nos dar, né? No meu livro, esse último, fazendo uma propaganda do livro, desse último livro, Racismo e Psicanálise, a Saída da Grande Noite, a última parte é uma conversa minha com o Nogueira, que é um professor, historiador, filósofo, que trabalha as culturas afrodescendentes de forma exemplar, e nós fizemos um diálogo ali, através de cartas, que saiu na revista Tribe, da Brasileira do Rio, e que me permitiram que eu pudesse reeditar no livro. E é um diálogo conosco entre alguns conceitos básicos, e falando do complexo de Édipo freudiano, e algumas questões de como é que a gente pode pensar outras mitologias, que talvez não se trate de não referendar o complexo de Édipo, talvez se trate de ampliar mais além do Édipo de Sófocles.
que o Édipo de Sófocles seja uma forma possível, eurocêntrica, de pensar o romance familiar. Mas como é que as mitologias afrodescendentes, por exemplo, podem pensar o romance familiar? Dentro da ideia do interdito, dentro da ideia do encontros amorosos, incestuosos, tal, como é que pode se organizar isso? De que forma pode organizar? Vamos lembrar que o Freud, em Totem e Tabu, já dizia isso, né? Que o incesto nas diferentes culturas, a proibição, não se dava da forma que a cultura oriental, ocidental trabalha, questão paterna e materna, né? Então, eu acho de pensar outras formas, outras cosmogonias, eu acho que é interessante para poder dialogar com o que já temos e o que a gente pode avançar, e inclusive avançar nas especificidades do que a nossa cultura tem e que tem diferenciais importantes e significativos de uma outra lógica que conversa europeia, mas ela é bem mais do que isso, né? Bom, eu acho que nós estamos já em cima da hora, né? Então, eu gostaria de agradecer enormemente o Paim, né? Foi uma coisa, foi muito esclarecedor, né? E como sempre, Paim, né? Você é brilhante, então eu gostaria de te agradecer muitíssimo e dizer se tem alguém que gostaria de falar mais alguma coisa. Acho que a Luzi Claire queria falar um pouquinho, rapidinho, né? Se for rapidinho, Luz, até Luzi, dá, né? aproveita que deixa que a Xerra Tem um barulho aí. Tem alguém com o É a microfone Paula. ligado, eu acho. Paulinha, fecha teu microfone, querida. Paula, feche seu microfone. Isso mesmo, é a Paula. Não estou conseguindo. Pode falar, Lúcia. Tá. Bem, primeiro eu queria agradecer, né, ao Paim. Ele falou tanta coisa que a mente da gente fica assim, ó, borbulhando, né? Borbulhando. Mas eu fiquei pensando, Paim, se é possível a gente estudar fenômenos psíquicos através da psicanálise, sem considerar o tempo que a gente vive, a história, a política, as questões políticas de relações humanas, a questão de classe, e eu fico pensando se isso ainda, ou se já foi possível em algum momento. E a outra questão que eu achei fundamental, talvez uma das coisas fundamentais, é você ter falado da devoção tanática por não querer saber. E eu fiquei pensando também por não querer se saber. Porque talvez uma das questões importantes e que eu, às vezes, fico pensando, se a gente trabalhou no próprio processo de análise os nossos preconceitos, o nosso racismo, e se é possível um analista atender uma pessoa negra com tantas marcas e traumas que a gente sabe. Você falou que desde lá da libidinização do bebê, sem a gente ter olhado para essas questões na gente, sem a gente não querer ver isso na gente. E os riscos que a psicanálise corre de ficar numa situação animista ou religiosa, se não colocar uma interrogação sobre uma questão tão importante que é o racismo. É isso. Tem uns minutinhos aí, Terezinha, só para dar um retorno, acho que a Luzi Claire trouxe questões bem importantes, vai ficar para um outro momento. Talvez o desejo da Luzi Claire que eu possa voltar a conversar com vocês sobre essas questões num outro momento, né? Eu acho que, assim, duas questões que eu quero só pontuar entre várias. A primeira, assim, eu acho que eu comecei a falar, mas eu quero retornar a isso, assim, eu acho que nós temos obrigação de rever os programas dos nossos institutos. Eu acho que os programas dos nossos institutos, no sentido de poder fazer trabalhar, não só as questões raciais, todas as questões importantes e significativas, eu acho que a gente tem que rever, pelo menos os institutos dos quais eu tenho alguma familiaridade, uma proximidade. Nós temos coisas importantes, não estou dizendo que nós não temos que seguir estudando Freud, Lacan, Bion, Winnicott, todos os grandes pensadores, mas esses grandes pensadores são pensadores basicamente da metade do século XX, etc., e tem uma série de contextos, uma série de questões que nós temos a obrigação de poder pensar e poder estudar. Eu acho que como é que a gente forma-se, ninguém forma ninguém, né? Mas vamos dizer assim, amplamente, se os processos de formação perpassam por questões das quais a gente não tem a mínima ideia. Não tem como falar de racismo tu não souber o que é uma proposta capitalista e neoliberal, que é o mundo que a gente vive.
Não estou dizendo que a gente vai desmontar o mundo, mas tem que saber que essas são as regras e que isso vai influenciar a forma de ser e estar no mundo, e que a gente não sabe sobre isso. Ainda temos o ranço de achar que não se discute questões políticas em psicanálise. Eu acho que a gente não tem que fazer nas nossas instituições é política partidária. Partidária. Mas a política, enquanto modo de ser e estar no mundo, é impossível que não discutamos. Eu estou aqui num ato político, eu sempre tenho dito. Sim. Por que é um ato político? Eu estou aqui em nome de discutir coisas com vocês a partir de um referencial teórico que vocês podem aceitar, não aceitar, faz parte do jogo e do diálogo, mas é um ato político, inclusive quando a sociedade se dispõe a trazer esse tema para dentro da instituição. Também é um ato político necessário, importante, com divergências e convergências. Então, eu acho que os programas dos institutos precisam se repensar em questões importantes e significativas, né? Os institutos têm que pensar como é que a gente conversa sobre essas questões e desde que lugar conversamos sobre essas questões importantes e significativas para esse novo sujeito aí que a gente está se havendo e que a gente sabe algumas coisas. Eu tenho dito, né, da mesma forma que a homossexualidade foi o grande desafio do início do século XX, nós temos N desafios no século XXI. As novas configurações da sexualidade, as questões raciais, as questões de classe importante e significativa, as questões, todas essas questões como então, a questão dos estrangeiros, as questões das migrações internas e externas, migrações voluntárias, involuntárias, obrigatórias, uma série de elementos, óbvio que não vamos dar conta, mas nós temos que começar a nos atrever a sair um pouco das nossas bolhas. E eu acho que inteligência artificial, né? A própria questões remotas aí tem muito para produzir, que a Denise falava há pouco, né? Eu acho que é uma questão importante o lugar do corpo na psicanálise, né, que é uma questão central e que o mundo online nos tira, com ganhos e perdas. Não quero dizer que é bom ou ruim, não se trata de juízo de valor, se trata de poder perguntar, né, como é que fica o corpo fora da análise, o corpo fora de interações de transmissão da psicanálise de forma sistemática, para pegar um elemento importante que toca a todos nós, que corpo é esse, que lugar é esse, né? Aí a gente acho que entra em várias discussões importantes e claro que, Leros e Claire, se a gente puder pontual nessa questão, que são, acho que o grande desafio, porque o Brasil tem muito a produzir em questões importantes, e uma dessas questões importantes que eu acho que tem questões específicas e amplas nesta questão do racismo, que nós já avançamos muito. Eu acho que avançamos muito no sentido assim de produzir novas ideias, novos conceitos, né? Se nós olharmos a produção da psicanálise brasileira desde 2020 aumentou muito, porque até então só a universidade produzia, agora a gente tem produções importantes, o Congresso de Salvador, tivemos algumas produções muito boas, de muita qualidade, e tentando fazer essa costura entre o social e o individual de forma mais contundente, que eu acho que era algo que estava muito mais cindido antes dessas questões raciais virem para a cena. Eu acho que à medida que as questões raciais, com outras questões de gênero, de classe, vieram para a cena, eu acho que essa cisão histórica entre individual e coletivo, que foi o produto do desserviço dos psicanalistas à psicanálise freudiana, acho que hoje a gente está com um ponto de convergência e de integração. Mas sei que está no finalzinho do meu tempo, eu quero agradecer muito ao convite, de ter estado aqui com vocês, eu aprendi muito também, gostei de ouvir, gostei das ponderações, e que espero que a gente possa seguir conversando, e esse e outras tantas temáticas a gente possa seguir trabalhando aí. Mas foi um prazer ter estado com vocês aí. Muito obrigado. Queria te falar um pouquinho, Terezinha, antes. Painha, eu agradeço imensamente, né, a sua participação aqui conosco, que foi fundamental para a promoção desse evento, né? Bem como na sua fala instigante, né, que nos levou a produzir interrogações, indagações, né, importantíssimas até para esse desalojamento das nossas posições, né, que se mantém rígida e diante dessa discussão a gente pode se movimentar e criar um novo lugar. Obrigada, Paim. Obrigado. Então, obrigado, Paim, mais uma vez. A gente agradece, né? O DACC agradece de coração. E obrigado vocês por estarem conosco, né? E até uma próxima vez. Obrigada.
Obrigada, boa noite. bom, Então, deixa eu mostrar obrigada. uma imagem para o Paim agora. Essa semana, Paim, eu recebi essa imagem aqui, ó. Como explicar para o idiota o que é o racismo. São 3 ovos, um de cada cor, e eles, não sei se a imagem aparece direito aí. Parece. Mas um branquinho, um rosadinho e um mais escuro. E Sim. quando eles botaram os ovos, eles são todos iguais. Humanidade. Significativa. Legal Tá? mesmo, muito legal. Legal, gostei. Tá bom? Também. Obrigada Tá por bom. tudo. Boa noite, Obrigado. gente. Obrigada, viu? Boa Boa noite. noite. Boa noite. Beijo.